A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia, meus irmãos, estamos aqui mais um dia nesse canal do YouTube, @Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, estamos aqui todos os dias pela manhã, todos os dias pela madrugada para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, já são 3:02 da manhã, 3:02 da manhã, e nós estamos madrugando neste sábado, 25 de julho, aleluia, para trazer uma palavra do céu ao meu e ao teu coração, aos nossos corações, que está em Salmo 89, Salmo 89, 14, 15 e 16, que diz assim: Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na sua luz, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. Aleluia, que palavra abençoada, que palavra maravilhosa que o Senhor Jesus nos trouxe nesta manhã aos nossos corações. E o título desse Salmo 89 é Salmo da Aliança. Olha, Salmo da Aliança, que no começo diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente com a minha boca, manifestarei a tua fidelidade e geração em geração. Aleluia. Meus irmãos, esse é um salmo davídico, esse é um salmo de Davi, aonde Davi ele clama pelas madrugadas afora, clamando o poder de Deus, clamando a justiça de Deus. E Deus, ele falava com frequência com Davi. Deus, ele falava firmemente com Davi, porque Davi foi escolhido segundo o teu coração. Porque Davi, ele foi um rei justo, um homem justo, apesar de ter feito um erro, mas sempre foi justo. Por que eu digo isso? Porque ele se arrependeu desse erro a qual ele fez. E o Senhor, ele se alegra com quem se arrepende dos maus caminhos e retorne para ele, ou que comece a adorar a ele. O Senhor, ele se alegra com aquele que é quebrantado de coração. O Senhor, ele se alegra com aquele que anda nos teus caminhos. O Senhor se alegra com aquele que reconhece o erro. O Senhor se alegra com aquele que reconhece que está errado e que pede perdão a Deus. O Senhor, ele reconhece, o Senhor, ele fica feliz. Aleluia, glória a Deus. Porque está aqui: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Meus irmãos, essa palavra, ela é fortíssima, são uma das palavras mais fortes que tem. Por quê? Porque aqui está dizendo a verdade sobre o nosso Deus. O nosso Deus, ele não é imparcial. Pelo contrário, ele é parcial. Porque para ele não importa quem é e quem não é. Para ele não tem um filho único, um filho preferido. Para ele não tem um preferido e o outro não preferido. Para ele todos nós somos iguais, e ele age com cada um pela justiça e verdade, porque o trono dele é justiça. Quando ele diz que ele trará justiça, é porque ele é justo. Meus irmãos, nós estamos passando num tempo onde o Senhor, ele trará justiça. Ele trará justiça para a igreja. Como diz lá em Pedro, 1 Pedro, se eu não me engano,
O Senhor diz que a justiça, ela começará pela igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é do Senhor e o mundo, ele jaz do maligno. Agora percebe uma diferença. Se o Senhor, ele vai começar pela igreja, o Senhor, ele vai começar pelos dele, ou pelo menos que se diz dele. Porque o mundo, além do mundo estar no maligno, o mundo já está condenado. E quem estiver no mundo vai ser condenado junto com o mundo. É por isso, meus irmãos, que é muito perigoso pessoas brincando com a palavra de Deus. Muitas pessoas estão brincando com o poder de Deus. Eu vejo por aí afora pessoas brincando com línguas estranhas, pessoas brincando com revelação, pessoas falando que Deus disse isso, que Deus diz aquilo, sendo que Deus não disse nada. Muitas pessoas estão fazendo cultos para eles mesmos, mas o Espírito Santo está do lado de fora. Porque o Espírito Santo não habita na mentira. O Espírito Santo não habita na falcatrua. Nós temos que entender isso. Porque tem muita palavra sendo pregada, mas sem o poder do Espírito Santo de Deus, ou seja, não vai te influenciar em nada. Agora nós temos que estar atento ao seguinte, pela árvore reconhecemos os seus frutos. Agora não adianta ouvir uma palavra de alguém que tem os frutos podres, ou seja, uma árvore que ela contém bons frutos, ela não pode ter maus frutos. E uma árvore que contém maus frutos, ela não pode ter bons frutos. Um exemplo para simplificar. Alguém que está em cima de um púlpito pregando a palavra, dizendo cheio do poder e falando com eloquência tudo. Só que se a vida dessa pessoa estiver completamente errada, a palavra ela não vai influenciar. O porquê? Porque a origem de onde sai a palavra, a origem é pecaminosa, a origem é totalmente fora da presença de Deus. Entenderam a diferença? Agora, quando a palavra ela é repleta do Espírito Santo de Deus, aquela palavra ela vai te transformar. Porque uma coisa é você ouvir uma palavra e te transformar, outra coisa é você ouvir uma palavra e te emocionar. O Senhor está falando nesse momento. Vocês perceberam a diferença? Uma palavra que te transforma e uma palavra que te emociona. A palavra que te emociona é coisas do mundo. O coração, ele é enganoso, ele é perverso. Por isso que Deus fala lá em Jeremias que o coração, ele é enganoso, o coração, ele é perverso. Porque se o coração está emocionado, ou seja, você age sem lucidez, você age por emoção, você age por lucidez, se você age sem lucidez, ou seja, você age por impulso. Esses são sintomas mundanos. Percebe bem? Esses são sintomas mundanos. E o sintoma mundano, ele é condenado. Porque o mundo, ele jaz é condenado. Agora, se nós agimos pela presença do Espírito Santo de Deus, é diferente. Além daquela palavra te mudar, aquela palavra ela vai te moldar, aquela palavra ela vai te transformar, aquela palavra ela vai fazer a tua vida ser elevada muito mais, porque o que você fazia, você não faz mais. O que você era, você não é mais. O que você foi, agora você é diferente. Ou seja, você sai da mentira para a verdade. É por isso que eu sempre ouço uma música do Gerson Rufino que ele dizia assim, agora eu sou um oceano. Eu sou um oceano agora. Porque eu era mentira, agora eu sou verdade. Isso é a palavra de Deus, isso é a justiça de Deus ocorrendo em cada coração nesse mundo afora.
Porque quando ele fala justiça e juízo são a base do meu trono. Porque o que o homem fizer, a palavra ociosa que sair da boca do homem, ele há de dar conta no juízo final. E não pensem vocês que, não pensamos nós que o que nós fazemos e vai ficar por isso mesmo. Não, tudo terá um preço. Agora, as escrituras, elas estão aí para ler. Por quê? Porque Deus não tem ninguém por inocente. Porque muitos acreditam no que é falado no púlpito, falado por um pastor, por um padre, que seja, um pregador, que seja, mas muitos não acreditam naquele que está sentado no céu. Então, meus irmãos, é perigoso, porque muitas das vezes as pessoas elas estão cegas. E esta cegueira espiritual, ela acompanha a pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela não quer se libertar, ouvindo palavras persuasivas. Porque a palavra de Deus ela não é persuasiva. A palavra de Deus ela é transformação. A palavra de Deus ela é invasiva, porque ela entra no íntimo da alma, é uma espada de dois gumes, lembra? Ela entra entre a alma e o espírito, para que essa palavra possa habitar nesse coração, para que essa palavra possa habitar nesse coração e tudo que é ruim sai para fora. Eu lembro uma vez que Senaqueribe queria invadir o reino de Judá. E Ezequias, ele orou a Deus. E aí, Senaqueribe, ele colocou 180 mil homens cercando Judá, cercando Jerusalém. E numa certa noite o Senhor mandou um anjo. Ele matou 185 mil soldados. O que nós pensamos sobre isso? Justiça. Porque um servo de Deus, ele orou. Por isso que a palavra de Deus diz, uma oração do justo tem muitos em seus efeitos. Porque o Senhor ouviu a palavra. O Senhor ouviu a palavra. Conforme ele ouviu a palavra, ele respondeu enviando um anjo. E o anjo matou 185 mil soldados. No outro dia, Ezequias ele levantou e foi até o muro, foi até o limite da cidade, até as muralhas, e viu que estavam todos mortos. Meus irmãos, a justiça de Deus ela não tem limite. O que nós plantamos, nós também vamos colher. Se nós plantamos alegria, nós vamos colher alegria. Se nós plantamos dissensão, nós vamos colher dissensão. Se nós plantamos maldade, nós vamos colher maldade. Se nós plantamos justiça, vamos colher justiça. Porque tudo que nós plantamos, também colheremos, seja tarde ou não, porque a justiça ela nunca falha, a justiça ela nunca tarda, a justiça ela chega no momento certo. Se a justiça está demorando a chegar, é porque Deus ele tem um plano de arrependimento. Mas quando a justiça chega logo, porque o Senhor conhece o coração, ele sonda os pensamentos, ele esquadrinha o coração, ele prova os índios, então ele sabe que não vai haver reconciliação, ele sabe que não vai haver arrependimento. Meus irmãos, nós temos que entender que Deus ele é soberano em todas as coisas. E diz aqui no 15, bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face, e em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem anda com o Senhor Jesus, ele é feliz. Quem anda com o Senhor Jesus, o sorriso sempre está estampado em seu rosto. Quem anda com o Senhor Jesus, nós reconhecemos só no olhar, só no sorriso, só no falar, só no jeito. Nós sabemos que essa pessoa, ela é iluminada pelo Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo, ele te muda. O Espírito Santo, ele te molda. O Espírito Santo, ele arranca tudo que é coisa ruim e coloca somente alegria e luz. Nós conseguimos enxergar a luz através dos olhos, através do sorriso, através da face de um rosto. Meus irmãos, é muito fácil identificar uma pessoa que ela tem o poder do Espírito Santo nela. É muito fácil, é muito simples de se ver. Por quê? O discernimento que o Senhor nos dá de nós buscarmos sempre a Deus, de nós andarmos sempre, ou pelo menos que nós somos errados, totalmente, nós somos pecadores também. Sempre fomos, sempre seremos. Por que eu digo isso? Porque nós devemos buscar a face do Senhor a todo dia, a todo momento. Não é fazer uma oração aqui e parou, não. O mundo, ele jaz do maligno. Meus irmãos, nós temos que prestar atenção numa coisa. Que se nós não buscássemos o Senhor a todo momento, o mundo, ele nos engole. Ele nos engole. Veja bem na passagem do mar, quando os discípulos estavam no barco atravessando para o outro lado, para Gadara. Jesus, ele veio andando sobre o mar. Por quê? Porque aquela tempestade, eles estavam ali. Mas Jesus, ele veio para acalmar a tempestade. Resumindo a história, quando Jesus, ele não está no meio, a tempestade, ela vem. A todo momento, as coisas ruins vêm. É por isso que nós estamos sempre que estar em oração e sempre em comunhão com o Senhor, porque aonde o Senhor está, as trevas não ouse a entrar. Aonde tem a presença de Deus, não tem a presença do mal. Porque uma coisa é certa, uma fonte não sai das águas. Não pode ocupar dois corpos o mesmo espaço, sempre um. Vocês estão me entendendo? Ou em nós habita o Espírito Santo, ou habita outra coisa que não seja o Espírito Santo. Ou em nossas vidas tem o Espírito Santo, tem Deus, tem... Resumindo, se a nossa vida não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vai ter outra coisa. Ou tem um, ou tem o outro. Porque os dois não combinam, porque a palavra diz, o que tem a luz com as trevas? Ou você é luz, ou você é treva. É a mesma coisa. Ou você é homem, ou você é mulher. Não adianta ser os dois. Ou você é um, ou você é outro. Porque isso é a lei de Deus. Isso é a natureza de Deus. Por isso que ele é justiça e juízo. São a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Porque ele é justiça, ele é juízo. Ele é amor, ele é fogo consumidor. Ele não tem pena, ele tem misericórdia, porque ele sabe que nós somos fracos, ele sabe que nós somos pecadores, mas ele prefere, ele se deleita para que nós, pecadores, nós estamos sempre na comunhão dele, sempre adorando o nome dele, para que ele possa nos livrar de todo mal, se deixar que nós reconciliamos com ele. Nós temos que ir até ele, porque ele já está em nós, ele já está conosco, mas nós temos que ir a ele cada vez mais. Amém? Meus irmãos, você que está afastado dos caminhos do Senhor, nesse momento, se reconcilie com o Senhor. Se reconcilie. Você que não orava, comece a orar. Você que não buscava, comece a buscar. Você que está ouvindo coisas, deixa de ouvir e lê a palavra de Deus. Ore às madrugadas, porque principalmente os Salmos diz, sempre de madrugada buscarei. Olha só, o Salmo 88:13 diz assim, ó, eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. É por isso que nós estamos sempre na madrugada, porque a madrugada, ela é um horário
perfeito para que o Senhor possa fazer a bondade e trazer a misericórdia que Ele tem sobre nós. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra. Essa palavra veio diretamente do céu. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Amém? Até mais!